estou aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ela vai falar tudo de tendência pra gente. Ela é consultora de tendência da WGSN, trabalha há 15 anos com isso e tenho certeza que tem muita coisa boa vindo por aqui. Muito obrigada por você participar aqui, dividir o teu conhecimento, falar sobre tendência aqui pra gente nessa feira, na BIMAD. Nós estamos muito felizes que você está aqui. Imagina, é um prazer estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui junto com a BIMAD em mais uma edição. Escuta, Mari, pode chamar de Mari, Mari, né? por favor, Mari. Mari, a gente estava conversando agora há pouco que você acabou de chegar de uma feira, falando do que hoje é importante, assim, o que você sente hoje. Já vamos entrar nesse assunto e depois a gente fala de outras coisas. A gente queria falar um pouco com você de design, enfim. Então, você estava começando a falar. Eu estava falando quando estava andando aqui na feira agora, estava olhando um pouco os estandes e quando a gente começa a ver algumas tendências se materializando, né? Então, tem uma coisa que a gente tem falado bastante na WGSN de como que isso vai acontecer para 2026, 2027. Por quê? Quando a gente fala sobre tendência, não tem uma caixinha fechada, né? Não dá pra gente falar, isso é 2026, pá, isso é 2027. Tem muitas macro tendências, ainda mais para mercado de interiores, que elas vão se esticando, que fica realmente por muito mais tempo. E tem uma tendência comportamental, porque sempre que a gente vai falar sobre tendência de produto, a raiz dela começa no comportamento. Primeiro a gente vai entender o comportamento do consumidor, né? Então, as macro tendências, a parte de mudanças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, enfim, a gente vai olhar para tudo isso, essa parte macro, para entender depois como que isso vai ser refletido em produto, como que isso vai virar uma cor, como que isso vai virar um material, uma textura. E uma tendência que a gente tem falado bastante na WGSN é a gente vive hoje numa era de polarizações, né? Muito. Então é óbvio, a gente vai pensar em polarização de tudo. Mas agora a gente fica naquela onda de, será que a tendência é do maximalismo ou é do minimalismo? Né? Então, será que a gente está falando do quiet luxury? Hoje a gente saiu já do quiet luxury. Então, o que a gente tem visto cada vez mais é que a gente sai da era do ou isso ou aquilo e a gente começa a entrar numa era do e isso e aquilo também. E tá tudo bem a gente ver coisas que parecem ser até opostas convivendo junto, porque a gente entra muito mais num desejo do consumidor de o que tem a ver com ele, né? Então, a gente vai continuar falando ainda sobre tendências, mas é muito mais sobre o que faz sentido para aquele consumidor, né? Por isso que a customização fica muito mais forte também, porque o consumidor, ele quer entender que aquele produto, que ele vai ter uma conexão muito maior. Para ele se identifica com aquilo. Ele vai se identificar muito mais com aquele produto, né? Então, independente de aquilo ser uma tendência ou não. Então, a gente vai ver ao mesmo tempo que tem um retorno do maximalismo, né, das pessoas querendo muito mais personalidade na casa delas, a gente continua vendo algumas coisas de quiet luxury. Então, a gente sai de uma era de ou isso ou aquilo e a gente vive uma era do e isso e aquilo também. Que vira uma sociedade até mais tranquila, mais justa, né? Porque com certeza. Esse radicalismo no mundo, eu acho que vai uma hora cair por terra, já está caindo por terra, né? E uma outra, você estava falando sobre isso e me veio a palavra tendência. Eu acho que muita gente deve te perguntar isso, porque chegou uma hora também, tendência, tudo é tendência. Gente, até dá raiva de falar essa tendência, né? Tem uma frase, a Anna Wintour, ela é uma editora de moda, enfim, que inspirou o Diabo Veste Prada, e ela tem uma frase dela que ela fala, trend is a dirty word, tipo, como se tendência fosse uma palavra ruim. Mas como eu trabalho há 15 anos com o mercado de tendência, eu gosto muito de defender que tendência não é uma palavra ruim. Eu acho que a forma como as pessoas colocam, muitas vezes falando, isso é tendência, que às vezes são só micromovimentos, né? Então é alguma coisa muito pequena, porque tendência não é só aquele produto, aquela cor, né, que vai durar ali 15 dias, ou aquele hype de TikTok que vai durar 15 dias, mas pode ser desde um comportamento como um todo, né? Uma manifestação de comportamento como um todo. Então tem várias formas de você encarar o que é a tendência. Não, eu acho que a WGSN é a única que pode falar tendência com prioridade, com muito conteúdo, né? Porque vocês
fazem essas pesquisas. Como são essas pesquisas mundiais, e você tropicaliza, você me contou isso, assim, como é que é enxergar aqui o Brasil? Você acha que o Brasil está se dando mais valor? Com certeza, assim, não só Brasil, como América Latina. A gente tem visto muito sobre esse novo momento de América Latina. Inclusive, a gente lançou um conteúdo agora que a gente chama de efervescência latina, e a gente fala muito sobre isso, né? Essa nova onda das pessoas olharem mais para a América Latina. Eu gosto muito de olhar para a América Latina porque a gente tem uma resiliência muito grande, uma adaptabilidade muito grande. Então, há tantos anos a gente está vivendo por picos, né, econômicos. Se a gente for olhar o PIB de América Latina desde 1961 até hoje, tem muitos picos de altos e baixos. Então a gente olha, por exemplo, na Covid-19, caiu lá para baixo e rapidinho depois subiu muito. Por quê? Porque o latino-americano como um todo está acostumado a lidar com esses movimentos. Quando europeus e americanos, de forma em geral, não estão tão acostumados a lidar com tudo que está acontecendo agora. E por isso que a gente também por isso a gente tem essa efervescência latina agora, né? Eles olhando para a nossa região, entendendo como que eles vão se adaptar tão rápido ainda a todas essas mudanças, né? Como que é a resiliência deles para todas essas mudanças. Você sabe que aqui na própria feira, depois você dá uma volta maior, a gente sente isso na indústria de móveis, né? Que é uma indústria, faz o número de móveis em série, alguns, né, a maioria. Sim. E que existe, de novo, a coisa do toque à mão. Então tem o material, fibra de bananeira, por exemplo, feito tudo à mão. O couro é esticado com a mão. Sim. Então a máquina ajuda, a tecnologia ajuda, a inteligência artificial ajuda, mas a coisa do toque humano voltou muito. Muito. E acho que também vem como uma contratendência, né? Porque tem tendências e contratendências que funcionam como um pêndulo. Antigamente, então pensa quando a gente falava, sei lá, anos 80. Anos 80 era tudo, sei lá, muitas cores vibrantes, brilho, então estava de um lado do pêndulo. Quando a gente vai para anos 90, fica tudo muito minimalista, então vai para o outro lado do pêndulo. O que acontece? Nesse momento agora, né, 2026, a gente tem um ciclo de tendências muito acelerado. Então, elas mal se estabilizaram, a gente já vê uma outra tendência acontecendo. Então, a gente tem a tendência e a contratendência acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso que você falou é muito interessante, porque a gente tem, sim, um boom de inteligência artificial muito grande, um boom de tecnologia muito grande, só que a gente vê cada vez mais é como que isso vai ficar por trás, isso vai ficar no back office, vai ser feito para ajudar e deixar o humano na frente, colocar o humano na frente, como ter esse toque humano é essencial para você ter o diferencial do seu produto, o diferencial do seu atendimento, o diferencial da sua expertise. Você sabe, está falando do humano. Acabei de fazer uma entrevista agora com a Ana Paula Feitosa, que ela fala de mídias digital, né? E eu perguntei para ela até que ponto isso. Ela falou assim: não adianta se você não trouxer o humano, se você não trouxer o conteúdo do humano, falar com o humano, não vai para frente. Você não atinge nada que você quer. Sim. E você está falando isso, então eu acho que não é um retrocesso, né? Mas é um resgate, né? Não, exatamente, é um resgate. A gente até fala de modelos de negócio que é P2P, que é peer-to-peer, de pessoa para pessoa, né? Porque senão a gente fala muito de B2B, então business to business, B2C, business to customers. Só que e as pessoas? E o modelo que é P2P, de peer-to-peer, né? De pessoas para pessoas. Então, a gente ter esse toque humano é essencial. Não estou falando que inteligência artificial não é essencial, que tecnologia ajuda, e é realmente isso, né? Vir como um acelerador e impulsionando para que a força humana tenha ainda mais força, né? Você que enxerga esse macro, né? O que é essa tendência? A tendência de
vou ficar na minha casa, não tenho que mostrar nada para ninguém e eu quero conforto? Não sei, eu quero ouvir isso de você. O conforto com certeza é uma tendência muito chave, né? Então um reflexo disso, por exemplo, é o boom do bouclé. Então o bouclé foi um material muito forte, porque você olha aquele sofá de bouclé e você fala, nossa, deve ser muito aconchegante, deve ser muito confortável. E realmente foi uma tendência que começou ali no meados da pandemia, mais ou menos em 2021, e só foi crescendo, da gente querer essa casa muito mais confortável. Isso entra muito forte com uma tendência que a gente tem falado bastante na WGSN, que são as microalegrias. As microalegrias, elas são pequenos momentos de pausa. Então a gente está vivendo em um mundo com policrise, né? Tem crises financeiras, econômicas, globais, políticas, sociais, enfim. Em um mundo de policrises, a gente começa a procurar algum respiro. A microalegrias, ela vem de uma palavra em inglês que chama glimmers. O oposto de glimmers em inglês é triggers. Triggers é como se fosse gatilhos. Então pensa, por exemplo, você vê uma coisa ruim na internet, você vê alguma coisa ruim, você fala, nossa, eu não posso nem olhar para isso porque isso me dá um gatilho. Mesmo que seja uma coisa pequena. A microalegria é o oposto disso. É uma coisa muito pequena que vai acontecer no seu dia, que você vai falar, nossa, que gostoso ter visto isso, né? Não precisa ser algo financeiro, algo grande, né? Não. Então, sei lá, eu chegar aqui hoje e ter tomado um cafezinho ali com você, a gente ter conversado, é uma microalegria, né? Então, é um pouco disso também, e isso entra bem em conjunto com essa questão do conforto, né? Então, de você chegar na sua casa e ter esse espaço confortável, entra também, conversa muito com as cores um pouco mais vivas, né? Então, a gente tem visto várias marcas trabalhando com cores mais vivas, até mesmo com detalhes um pouco mais divertidos dentro de mercado de interiores. Então, essas microalegrias, para um momento que a gente vive como sociedade agora, é legal para a gente ter pequenos respiros no nosso dia a dia. E me conta uma coisa, eu li também que vocês falaram desde o ano passado o design sob demanda, que a gente já falou, que é cada vez mais personalizado. Quer dizer, eu acho que a pessoa, o E mais E, né, está querendo uma coisa que ele se identifique muito, você já falou isso, mas assim, você acha que o brasileiro já está nesse, eu quero desse jeito para mim? Como é que você acha? O brasileiro, você falou de cor, o brasileiro sempre teve muito medo de pintar paredes de azul, né? Assim, você acha que a gente brasileiro, nós estamos entrando nisso, assim, todo o Brasil, pensa num Brasilzão. Num Brasilzão, Brasil profundo, né? Brasil profundo. Quando a gente fala de customização, isso é muito mais forte para mercado jovem do que para um mercado mais maduro. A customização bacana. Em forma geral. Então, pensa no mercado jovem, ele vai comprar móveis que ele consiga adaptar. Então, agora aquela pessoa, ela mora sozinha, ela vai comprar um móvel de 2 lugares. Para quando ela for, um sofá de 2 lugares. Para quando ela for mudar de casa, ele ser um sofá modular e ele poder ser estendido para, por exemplo, um sofá de 3 lugares. Então a customização pode estar aí também, de você conseguir fazer esse tipo de adaptação, mas também em pequenas customizações de cores. Então, eu vou comprar uma mesinha de cabeceira, mas eu quero que a primeira gaveta dela seja colorida. Então você já consegue ter essas possibilidades também. Então a customização, ela pode vir de diversas formas, né? Então, tanto em detalhes, quanto na customização de móveis, se adaptando à forma de viver das pessoas, que vai evoluindo com os anos, mas hoje é uma demanda muito forte para mercado jovem, que busca por essa customização justamente para ter essa identificação maior com o produto. Porque essa customização não é só produto feito sob demanda, né? Pode ser também produtos feitos específicos para aquele cliente, mas é que a gente está falando até de um consumidor talvez um pouco mais velho, mas também vai ser aquele produto que ele é feito para todas as pessoas, ele vai ter pequenos traços customizados para aquele consumidor. Você sabe que você está falando uma coisa interessante, porque aqui tem algumas indústrias que resolveram abrir as segundas marcas para o público mais jovem, no sentido
que mora sozinho ou precisa de uma Sim. coisa mais prática. E, ao mesmo tempo, tem os móveis que eles chamam de atemporais. Sim. Até porque, para você ter um móvel atemporal, você precisa ter um poder aquisitivo maior. Com certeza. Né? Então, aqui tem um movimento muito forte de empresas abrindo braços para público mais jovem, mais um poder aquisitivo ainda não tão alto quanto do atemporal. Sim. Né? Então, e porque também eu acho, agora é a minha pergunta, nós estamos vivendo mais. Também a gente tem uma estimativa de vida bem maior, né? A gente tem falado bastante disso, sobre como a gente está vivendo não só mais, mas vivendo mais e melhor, né? E como isso também, porque antes a gente imaginava que isso só acontecia em certos países, e isso é uma realidade para o nosso país também, né? Não só para o nosso país, como a nossa região, a América Latina como um todo, apesar de ainda ter uma população majoritariamente jovem, tem envelhecido também, né? Então, até 2030, vamos ter mais idosos do que pessoas entre 0 a 14 anos. Então, estamos envelhecendo também. E mais idosos convivendo com gerações jovens, porque Sim. como nós estamos vivendo muito, então é uma equação aí de muitas gerações convivendo juntas. Sim, a gente fala muito sobre a casa multigeracional, né? Que é a casa que mora o avô, o pai, o filho e o neto, né? Então moram todas essas pessoas juntas, e daí aqui a gente pode falar de todos os Brasis possíveis, né? Que vai ter essa casa multigeracional. E como que ela vai precisar ser adaptada para diversas demandas, né? Tanto de uma pessoa mais velha que vai precisar talvez de um cuidado especial, né? Um design adaptativo, quanto a pessoa mais jovem que às vezes, sei lá, vai querer uma porta lateral porque ele vai querer mais privacidade, mais independência, alguma coisa dessa forma. Então tem diversas formas da gente ver isso, e realmente a gente tem uma população envelhecendo que impacta diretamente tanto na casa, com certeza, mas tanto nos móveis quanto na estrutura de casa como um todo. Mariana, queria muito te agradecer, você dividir teu conhecimento, essa tua experiência com a gente, porque eu acho que o melhor do que você começou a falar aqui, foi do ou, não existe, vai estar cada vez diminuindo e vai virar o e o e, não o ou. Então, isso, você trazendo isso pra gente, isso é uma esperança. Sim, né? Sim, eu acho ótimo isso, e é bom para as marcas, né? Porque muitas vezes as marcas, né? Elas ficam, nossa, mas será que eu vou por esse caminho ou por esse caminho? E é muito melhor se elas entendem que elas podem usar esse E, né? Que elas podem seguir esses dois caminhos e achar uma forma coesa de conversar com o consumidor. Mariana, muito obrigada. Você trouxe de primeira mão, que você veio de uma feira, adorei. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a vocês, obrigada, prazer. Prazer.